E aí pessoal, belezeira? Ó, aquela passadinha pra bater aquela ideia sobre Avatar 2, cara. Hoje completa 7 dias da estreia do filme no cinema e eu queria fazer um fechamento, né? Depois de ter assistido no final de semana, ter pensado, ter discutido, ter visto também a análise de outras pessoas. Eu queria fazer dar uma pensada um pouco mais sobre o filme, revisitar as minhas impressões, né? Ver, porque às vezes é aquele negócio, você sai do cinema, cara, empolgado, filme 3D, assim, um bom filme 3D, você sai, nossa, maravilhado, né, com tudo, naquela empolgação. Eu tava naquela empolgação, aquele hype para assistir o filme, e aí você sai, né, achando tudo lindo, maravilhoso. Inclusive, a nota, a capivara que minha senhora deu, foram 5 capivaras, né, nota capivara máxima aí. Mas eu pensei um pouco, refleti um pouco e queria trazer esse review, essa rediscussão sobre o filme com vocês, às vezes até trazendo alguns pontos que eu tenha deixado de lado aquele dia. Olha lá, vamos falar sobre o filme. Avatar 2, sem dúvida, sim, foi um filme que foi inserido no cinema numa época perfeita, cara. Dia 15 de dezembro, praticamente não tem concorrência nenhuma. E o filme tem um desafio, que é se pagar. Sem dúvida, é um dos filmes mais caros, um tempo de produção gigantesco, ter que fazer manutenção de ator, de equipe, tudo, por, cara, mais de 10 anos. O filme tem um custo alto, então ele tem que se pagar. Só por critérios de curiosidade, né? O custo do filme, o que foi apresentado, foi de que o filme custou mais de 250 milhões de dólares, cara. Um filme caríssimo. Isso porque, assim, eu tenho minhas ressalvas, porque tem muita questão do marketing, da publicidade que é feita. Então eu imagino talvez que o filme tenha custado até mais que isso. E nesses primeiros dias, né, do lançamento até o final do primeiro final de semana de estreia do filme, o filme arrecadou 434 milhões. É grana para Dedéu. Na verdade, quase mais de 430 milhões, vamos pensar assim. É grana para Dedéu. Então, o filme, de certo modo, já se pagou. Mas está no lucro? Não, porque ele está abaixo da previsão de lucro que teria, né? Então, detalhezinho aí, né? Então, sem dúvida, é um filme caro. Só que, como eu comentei, o James Cameron, ele colocou o filme numa época assim, cara, excelente, porque qual que é a concorrência que Avatar 2 tem no cinema hoje? Incrível, uau, filme da Disney? Cara, não tem. E essa época de dezembro, janeiro é uma época, cara, de que comumente as salas de cinema costumam sempre ter um público considerável, estar cheias. Então, considerando que não tem uma concorrência, beleza, ponto inteligente aí pro pessoal que definiu as datas e fica de olho no que está sendo lançado. Porque imagina, por exemplo, se Avatar 2 lança ali muito, muito perto de Pantera Negra 2, Wakanda Forever. Cara, ia flopar a bilheteria dos dois filmes. Então, beleza, claro que Disney não ia dar esse tiro no próprio pé. Mas tá ok. Mas não é só de din-din, né, que o filme tá se mantendo. Quero falar com vocês agora. Isso daí, pensa assim, curiosidade de cultura inútil, tá? Isso foi parte de cultura inútil de cinema. Mas vamos falar lá da história, né? Qual que repensando sobre Avatar, eu vi como coisas e pontos positivos e coisas que foram de fato significativas. Cara, eu ainda gostei, né, pensando depois, vi que de fato o filme é muito bom, porque ele parte de um roteiro simples e funcional. Cara, não é um filme que quer contar uma história mirabolante, cheio de viradas e não sei o que lá. Cara, é um roteiro simples. E isso é bacana porque ele consegue te envolver. Ele te envolve, porque assim, ele traz questões que são questões do nosso cotidiano, questões familiares, questão
de vínculo, de cuidado, né? Seja vínculo familiar, cuidado com as pessoas próximas, sabe? Essa relação aí é coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Então o filme consegue nos conectar com ele e fazer com que a gente se sinta, eu vou utilizar o termo representado, mas não nessa questão das ideologias de representatividade, tá? Mas a gente se sente representado, né? A gente identifica esses elementos como elementos familiares. Essa é a ideia da representatividade que eu quero trazer. Porque eu acredito que a gente pode se sentir representado, né? Independente de perfil de protagonista, enfim, né? A não ser que... Bem, mas beleza, é isso. A não ser que tenha alguém que acha que tinha que ter um personagem azul para se sentir representado, mas não é a discussão aí. Mas o filme, ele nos conecta. Esse é o ponto, ele nos conecta. Porque as histórias, por mais que nós não vivamos de fato essas relações existentes, as histórias, elas nos conectam, elas nos aproximam. Então, cara, isso é muito bacana. E ela nos faz construir o vínculo junto com os personagens. Aparecem personagens novos ali que a gente constrói o vínculo com eles. E isso é um outro ponto positivo. A história não tem pressa para ser contada. E isso facilita demais a gente ter um contato, um vínculo com os personagens novos. A gente entende a personalidade de cada um, a gente entende como que cada um pensa. E isso sim nos faz se aproximar deles e entender, às vezes, até algumas atitudes e ter uma empatia. Mais um ponto positivo. O filme, ele é imersivo. Ele nos coloca na narrativa tanto dos personagens novos, eu vou colocar aí os novos protagonistas, que é a família Sully, né? Ele nos faz entender, mas também quando ele vai para outra tribo, né? A gente consegue ter empatia com essas pessoas novas das outras tribos. E com as consequências que isso tem, a gente consegue, cara, ter empatia até com os animais. Então, assim, é fantástico. A forma com que a narrativa é apresentada faz com que a gente se envolva com ela, sabe? E um outro ponto, assim, de curiosidade, cara, os filmes, hoje, Adão Negro foi nessa linha, Pantera Negra foi nessa linha, e eu percebi que Avatar, de certo modo, também vai para essa linha e traz não só aquele discurso da relação com a vida, do meio ambiente, aquele discurso ambientalista, sabe? Que sim, é importante hoje nos nossos dias, mas ele traz também uma discussão sobre uma postura colonialista, né? E quando eu falo desse colonialismo, a gente pode pensar tanto o colonialismo histórico, quanto um colonialismo cultural que acontece nos dias de hoje. Porque, por exemplo, é aquela discussão, chegam pessoas diferentes, cara, e isso é muito legal. Quando eles vão para outra tribo, a fala é, cara, vamos conhecer as culturas, vamos conhecer as tradições, vamos respeitar as tradições, né? Vamos nos adequar à postura que existe nessa comunidade, nessa sociedade, os cuidados, enfim. E hoje não, cara, hoje não é assim. É muito doido porque, assim, quando chega alguém, alguma outra cultura, não, as tradições locais, elas têm que ser anuladas porque são consideradas simplesmente erradas, né? Aí eu até brinco, né? Quando teve o evento no Catar, enfim, teve Olimpíadas no Japão, e enfim, quando sempre tem esses eventos mundiais, né? Eu falo, gente, a gente tem que entender que existem outras culturas em outros locais e que essas culturas também têm que ser respeitadas, essas tradições têm que ser respeitadas, né? Não são apenas as nossas culturas, os nossos pensamentos, as nossas tradições que são certos. A gente precisa ampliar um pouco mais esse olhar, e Avatar faz isso, cara. Avatar faz isso. A partir do momento que eles migram para um outro local, eles não querem impor as ideias, as tradições, simplesmente, vou impor. Não, cara, a gente quer conhecer de vocês, respeitar as tradições de vocês, as crenças de vocês, e vai para esse caminho. Porque hoje, cara, essa ideia globalizada, assim, de cultural,
é de que vale tudo, a gente tem que aceitar tudo, entendeu? Então, meio que perde o respeito a algumas tradições já existentes numa cultura ou num povo, e é bacana a gente fazer esse olhar também, né? O colonialismo, ele não é só um aspecto econômico e político, também é um aspecto cultural, né? De uma outra comunidade que chega e quer impor a cultura dela sobre os outros. Então, cara, muito, muito, muito bacana. Talvez o único ponto negativo que eu ainda vi na história e que eu ainda sinto que teve foi até uma consequência de um ponto positivo. Porque assim, o filme ele nos envolve, você realmente assiste o filme, você fica envolvido com todo mundo, e acontece algumas perdas ali que o filme não te dá tempo, tanto para os personagens quanto para a gente, né, para sentir essa perda, né, essa carga dramática. Então, às vezes, alguns aspectos da narrativa, que são aspectos mais afetivos, o filme meio que não te dá tempo para esse luto, vou falar assim, né? Sem querer dar nenhum tipo de spoiler, mas ele não te dá, não te permite o luto, né? A sentir essas perdas. Então, esse foi um ponto negativo, porque o filme, de fato, ele constrói muito bem essa narrativa e nos envolve muito bem. Mas, cara, mantenho, né, fazendo um fechamento, mantenho as minhas capivaras aí, o meu veredito, cara, 5 capivaras, eu acho que é um filme muito bom, te envolve, te prende, uma narrativa boa, sabe, uma construção de personagem muito boa, então foi bom terminar o ano com um filme assim, né, parabéns James Cameron e toda a equipe, e mantenho também os outros comentários que eu tinha feito, cara, visualmente o filme é maravilhoso, e eu acho bacana ter um filme nessa pegada, fugir um pouco daqueles filmes de super-herói que a gente estava tendo, sabe? Parece que ultimamente só tem esse tipo de filme. Não que eu não goste, mas é que eu acho que é bacana a gente ter outros tipos de narrativa e outros tipos de construção, e por mais que Avatar seja uma ficção, né? É muito bacana a gente ter outros tipos de filme, né? Outros tipos de nicho. Mas é isso aí, gente. Curti o filme. Se você não assistiu, o filme ainda está em cartaz, aproveita. E eu até acho que vai ficar em cartaz por muito tempo, porque é característica também do diretor ir para essa linha, né? Os filmes não são filmes que ficam 30 dias, eles ficam por muito tempo. E eu imagino que a bilheteria ainda vai entrar em uma das maiores bilheterias aí, sem dúvida. Até pelo momento em que ele está entrando e o tempo talvez que ele vai ficar nos cinemas. Então, se você não assistiu, dá aquele grau lá, vai no cinema, cara, vale a pena o ingresso, vale a pena assistir em 3D, inclusive dos dados que tem as maiores procuras foi pelo 3D, porque a galera quer ver isso daí, né, como ficou essa filmagem. Mas vai lá, vai curtir e coloca no comentário que se você já assistiu, o que você achou, compartilha aí, vamos fazer esse movimento, vamos trocar nossas figurinhas, trocar nossas ideias, mais sobre cinema também, mais sobre esses filmes, e bora lá, gente. Se inscreve no canal, se você curte esse conteúdo, se você curte esse tipo de assunto, se inscreve no canal aí, vamos bater mais papo, beleza? É isso aí, gente. Valeu!